Oi, voltei. Caiu. Caiu. Então, voltando. Caiu. Eu estava falando sobre as aplicabilidades. É isso, né? Me corrija se eu estiver errado. Pois então. Então, tendo em conta essa gama de aplicabilidades que são úteis, esses botões de vários empreendimentos, de vários nichos, digamos assim. Então, desde a administração pública utilizar isso para fins de maior transparência, controle dos status, há, por exemplo, consórcios de bancos pensando em utilizá-las para fins de diminuir os custos os custos de transação mesmo, para fins de remessa de valores, que a gente facilitando. O que eu quero dizer com isso é que, no fundo, quando a gente fala de quem que eu devo chamar para uma blockchain, é variável. Hoje a gente tem várias infraestruturas de blockchain. Então, tendo o norte de que ela é útil para vários atores, atualizem as informações, seja disponível para todas as pessoas as informações, que seja seguro e seja imutável, tem várias possibilidades, infinitas possibilidades de infraestrutura. Então, vou dar alguns exemplos para você entender o que eu estou falando, tá? E aí, eu vou fazendo esse paralelo com até umas classificações que a gente faz no sentido de blockchains públicas, privadas, permissionadas, tal a variedade de arquiteturas possíveis em blockchain nesse primeiro momento. Então, por isso que a gente fala hoje em tecnologias, né? Blockchain, várias as possibilidades de estruturação. Então, por exemplo, vamos supor que eu seja uma grande rede enfim, venda para o mundo todo, varejo de roupas, tá? Mas Eu quero, de alguma forma, fazer o controle digamos assim, toda a minha cadeia de suprimento, né? Minha supply chain. Então, saber se aquela mercadoria realmente saiu daquele local, para onde que foi, se houve algum desvio, até para poder ter um controle do tempo, quando que vai chegar, em quais lojas. Eu quero esse tipo de controle. Imaginemos que a gente tem, eu verificando essa necessidade de ter várias informações no mundo todo, me falando, passou por aqui, chegou até aqui, não chegou, atrasou, entrou eventualmente na pessoa que vai mandar a mercadoria exportação. Então, todo o controle dessas informações poderia estar numa blockchain. E essa empresa, ou seja, ela mesma, ela é dona, proprietária dessa uma pessoa única. Eu não estou falando de várias pessoas. Ela, única, estabelece vários pontos em todas os seus eventos. Eventualmente, pode pensar em colocar pontos nas pessoas que vão fazer o transporte, por exemplo, serem outros pontos da rede, que vão estar informando dentro, digamos assim, do momento que os objetos chegam até o ponto deles. Então, saiu da distribuidora, foi até o ponto em que vai ser embarcado para exportação. Então, saiu do estoque, digamos, onde tem o suprimento inicial, aquele estabelecimento vai falar, olha, saiu daqui a mercadoria. A mercadoria chegou no exportador, ele vai alimentando. Então, ela tem controle automático e várias pessoas ao mesmo tempo. Então, essa pessoa colocou a informação, chegou a mercadoria para exportar, ela não consegue depois modificar, porque isso automaticamente foi automatizado e repassado, atualizado em todos os outros pontos. É uma aplicabilidade que tem sido estudado, no caso de supply chains. Outra aplicabilidade que tem sido pensada é até Bitcoin. Bitcoin, eu falo que é o caso clássico em que qualquer um, em tese, na época, hoje já é mais difícil, né? Porque hoje a gente teria que ter uma força computacional, máquinas especializadas e em série, encadeadas, que a gente fala mineral. Mas, em tese, Mas, por qualquer um. exemplo, quem que teria criado o Bitcoin ou quem que criou esse Não, sistema? Bitcoin é um mistério. O Satoshi Nakamoto é o autor do white paper, porque o white paper se fosse, digamos assim, o cartão de boas-vindas no mundo tecnológico do projeto, né? Então, quem criou o white paper que propôs foi o Satoshi Nakamoto. Só que é um pseudônimo, é até um meme. Quem tiver curiosidade, que nunca viu, procurar na internet, tem até um senhor japonês que tem segurando a identidade dele, falando Satoshi Nakamoto, mas ele falando, eu não sou Satoshi Nakamoto, não sou o Satoshi Nakamoto do white paper do Bitcoin. Então, assim,
mistério, dos maiores mistérios. Ninguém sabe quem é exatamente, se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas. Há confiança de que seja um grupo de cyberpunks, né? Porque a ideia é libertária, né? Iria contra todo um sistema arregado, como se diz, de instituições bancárias, né? Tempo. Então, Então não existe um dono, um proprietário da rede do Bitcoin. todo É uma comunidade, se eu quero ingressar nela, eu vou lá e compro uma parte da moeda e posso negociar dentro daquele ambiente, é mais ou menos isso. na verdade, se você quer utilizar a rede, se você quer ser integrante da rede, você teria que, eventualmente, ser um validador, ser um integrante. Você pode utilizar a rede para fazer essas ações, mas participar teria que ser, eventualmente, um validador. Mas, sim, qualquer um pode entrar, pode utilizar, por isso que a gente fala que ela é pública e não permissionada. Ninguém te permite se você vai entrar ou não vai entrar, e ela é pública, tá tudo ali. Informações, ainda que criptografadas e, às vezes, enfim, com as identificações, né, de hashes, que seriam códigos computacionais. Como é que você enxerga hoje a questão da fiscalização do Estado? Como é que você imagina que ele possa vir a regular esse mercado? Ou como que ele já é regulado? Eu acho que tem pouca, né? Aliás, ou quase nada legislação sobre isso, até Uhum. por ser um tema muito novo, né? Inclusive, quando surgiu, tinha uma discussão acadêmica, que eu me recordo, até sobre a legalidade das transações com moeda virtual, tendo em vista que, em tese, ao menos no Brasil, mas eu creio que na maioria das nações, o único órgão ou pessoa competente ou que tem legitimidade para emitir uma moeda de caráter monetário seria o Estado, né? No nosso caso aqui, a Casa da Moeda, vinculado ao Poder Executivo. Agora, como é que ficaria esse conceito? Porque, na verdade, a criptomoeda ela tem a característica de uma moeda virtual, de uma monetização, né? Afinal, as pessoas hoje elas compram e vendem se utilizando essa moeda, né? Virou algo de troca. Então, remontando aí os primórdios do tempo, era sal, né? Geralmente as pessoas faziam negócio com sal. Depois se tornou dinheiro e agora nós estamos falando de criptomoeda. Então, as transformações continuam. Só que esse monopólio, há muito tempo, historicamente, é do Estado. É o Estado quem regula e quem emite moeda, né? E, obviamente, que quando nós falamos de moeda virtual, é algo novo para nós, enquanto sociedade, e para o Estado. E eu não notei ainda uma movimentação do Estado nesse sentido, de querer regular ou querer para si até mesmo, né, a questão de gerir ou ter competência ou fiscalizar essa emissão dessas formas de monetização. Tá, O que nós temos hoje de legislação, de regulação e como é que você enxerga isso no futuro? tá. Vamos por partes, porque tem várias coisas nessa tua colocação que é importante a gente começar a pensar. E, assim, vou falar que está na pauta do dia, em suma. Mas, primeiro ponto, a gente tem que entender, primeiro, que quando a gente fala da blockchain, você falou, trouxe da criptomoeda. A criptomoeda é uma das aplicabilidades. Eu nunca comentei que a blockchain é uma infraestrutura e ela tem várias aplicabilidades. Então, aplicabilidade se chama de tokens, né? A última camada do blockchain são tokens. E esses tokens, que são representações de alguma coisa, eles podem ser representações de valores, de trocas monetárias, com essa função de servir como meio de pagamento, troca no mercado, na economia, e aí teria uma função de moeda e seriam as criptomoedas que trariam essas discussões relativamente a se realmente é moeda, quais implicações disso, se poderia ser emitida por, digamos assim, né, por ninguém, que no fundo você não sabe quem é, por meio de um sistema, ou até participa isso, etc. Essa é uma discussão. A gente já vai falar, já volto nisso. É só para entender que tem outras realidades paralelas, tá? Então, essa token pode ter, por exemplo, a funcionalidade de representar vamos supor, algum direito que confunda aquela ideia de contrato de investimento lá do mercado de capitais, com toda a regulamentação, que era o caso das ICOs, que a gente já deve ter ouvido falar nos jornais nos anos anteriores, tinham projetos que eram lançados, tentavam fazer um crowdfunding, emitiam tokens falando, olha, adquirir, que vai
financiando esse projeto vai ter direito, eventualmente, a participações em lucros futuros. Ou seja, é um token que utiliza uma tecnologia que tem essa funcionalidade de valor imobiliário, tá? Como eu posso também emitir um token em que eu falo, olha, quem tiver esse token, o detentor desse token tem direito de acesso a um sistema. Até um sistema de videogame, pensando. Então, eu quero dizer A gente vê essa cena em Billions, né? Eles entregam um token, olha, aqui está o seu pagamento em bitcoins. E entrega simplesmente um token, né? Mas eu acho que a ideia é essa, não é nem o token físico, às vezes, porque hoje tem até, a gente fala que são as carteiras físicas, mas poderia ser simplesmente no meu celular, né? Eu mando para a tua carteira virtual. Então, no fundo, é tudo isso. Então, a gente está falando de representação de algo. E essa representação de algo pode ter essa representação de algo que existe. Então, por exemplo, eu poderia muito bem ter um token que representa uma propriedade imobiliária que está registrada no cartório. E aí, quando eu quero fazer a transferência, eu simplesmente transferir o token, que seria a transferência representaria o direito de propriedade. No momento que esse token sai da minha propriedade e vai para sua carteira, ele é seu por meio digital. Então, no fundo, o que eu quero dizer é que nós temos inúmeras realidades e eu acho que isso é importante ter em mente, porque isso vai ter um impacto em como se regulamentar isso e o que, de fato, teria que se regulamentar. E a pergunta que eu sempre faço, até para as pessoas com quem eu converso, com quem eu troco ideia, nos grupos que eu coordeno já há um tempo, que eu participo, até que ponto a gente, de fato, está lidando com algo que é inteiramente novo. Eu acho que tem algumas coisas que sim, mas tem muita coisa que é uma nova forma de fazer o que a gente já fazia, porque registro a gente já faz há anos. De quem que é a propriedade, por exemplo. O que a gente tem que fazer hoje para transferir eu vou no cartório, faço toda aquela parte burocrática. Talvez a gente está caminhando para um lado em que nós vamos fazer as coisas de uma maneira mais eficiente, por tecnologia, e mais barata, em que a gente está, de alguma forma, modificando a função desses intermediários de confiança atualmente. Então, quando a gente fala de regulamentação ou desafios, a gente tem que primeiro entender em qual deles a gente está ingressando. Então, por exemplo, voltando à tua pergunta de criptomoedas. Então, quando a gente está diante de uma realidade que nós temos o token, que tem essa funcionalidade de meios de pagamento, troca de moedas no sentido econômico, né? Aí a discussão que se tem é moeda no sentido econômico ou é moeda jurídica? Juridicamente, só é moeda que o Estado reconhece como moeda. Então, sob o ponto de vista jurídico, as pessoas não têm reconhecido o Bitcoin ou outras criptomoedas como moedas. Há alguns entendimentos no Japão, por exemplo, que equiparam a meios de pagamento, como um outro meio de pagamento, mas que não é a moeda, porque a moeda é só a moeda oficial do país. Tá? E ainda dentro desse eixo temático, tem sim sido estudado a criação de moedas oficiais dos bancos centrais, que a gente tem chamado de Central Bank Digital Currencies. Com legendas, mas é Central Bank Digital Currencies. Tá toda, a Europa está com um projeto, Japão, China já está lançando e fazendo o teste de algumas, então está evoluindo sim para a gente pensar em criptomoedas oficiais, inclusive, daqui a um tempo. Bacana. Isso acaba nos levando à discussão da tributação disso, né? Nós sabemos que o Estado ele sempre está alerta a todo e qualquer novo tipo de negócio ou movimentação de transações, né? O Estado ele sempre está ali com seus olhos atentos, né, a tudo que está acontecendo na sociedade. Nós sabemos o quanto isso impacta na sociedade em geral e os problemas que advêm disso, né? Fica muito. Hoje nós temos um sistema tributário considerado um dos mais complexos do mundo. Nós temos vários projetos de reforma tributária há anos, né? E não consegue se aprovar. Eu até imagino que nós estávamos próximos, né, de talvez avançar nessa discussão como nunca antes, e aí, infelizmente, aconteceu essa questão da pandemia e o Congresso praticamente parou todas as discussões que não seja esse tema do que nós estamos vivendo hoje. Então, a nossa tributação, por si só, ela já é extremamente complexa. Existe uma gama de legislação que traz uma confusão
para aplicadores do direito, traz uma confusão para profissionais contábeis, traz uma confusão para empresas, para órgãos fazendários, e diante de tudo isso torna o sistema muito ineficiente, né? Então, e o Estado, por si só, já vem de um problema que é um déficit de arrecadação. Nós temos hoje um Estado deficitário e, obviamente, a única forma de ele obter receita, ou pelo menos a grande forma de ter receita é através da tributação, né? Até porque o Estado, a princípio, ele não explora atividade econômica. Então, ele sempre está atento aí a várias situações. Como é que você enxerga essa situação? Se existe já alguma legislação, se existe algum projeto que estão discutindo? Porque, vejam, existiriam diversas situações a ser discutidas. Por exemplo, ganho de capital, é algo muito interessante, né? Se eu compro uma criptomoeda a 10 e com ela eu vou comprar algum objeto, imóvel, carro, bem, etc., por um valor maior ou menor, a variação de valor dessa moeda, se essa moeda vai ser considerada um bem móvel, por exemplo, né? E aí a complexidade ela começa a transitar em outras áreas do direito. A gente já vai ter que ir lá para o direito civil para saber que característica de bem que é aquela moeda, aquele sistema, etc., e como é que ocorreria tudo isso, né? Então, eu vejo como uma situação bem complexa mesmo, que ou o Estado regula muito bem isso, ou senão nós vamos começar a ter alguns problemas. A Receita Federal, como órgão fazendário, a começar a atuar contribuintes ou participantes, stakeholders desse ambiente, porque eles começam a interpretar a legislação de uma forma extensiva, né? Começa a pegar conceitos abertos e tentar enquadrar nessa situação, e aí gera uma insegurança jurídica, gera vários problemas. Enfim, como é que você vê essa parte de tributação nesse mercado? Bom, acho que você pegou um ponto do que está sendo discutido no mundo todo, né? Eu acho que a gente tem que ser de 1 milhão aqui, acho que já seria de alguns trilhões, talvez, para pensando a longo prazo, né? O desafio é esse, porque no fundo, quando a gente fala de tributação, a gente fala de, assim, voltando lá para o fundamento, né? Justamente de você, de alguma forma, ter uma parte da riqueza do particular vertendo para os cofres públicos, né? Então, quando a gente está falando, já primeiro ponto, estamos falando dessa gama de variedades. Então, a gente tem que primeiro identificar o que está acontecendo na situação, assim, hoje, o que está acontecendo na situação de fato. Porque como tem muitas coisas que me parece que são novas formas de fazer o que a gente já se faz, eu não vejo, até por mais de isonomia, como tratar diferente, casos semelhantes. Então, vamos supor, emissão mesmo de tokens como valores imobiliários. Se eu tenho todo um regime jurídico, tributário aplicado a isso, seja por papel, ou não seja por meio de token, tem por que você tratar diferente. Situações semelhantes, ainda que de uma forma diferente. Então, eu acho que a primeira dificuldade é identificar as situações. E vou te falar mais. É uma segunda, uma dificuldade ao dobro, porque a gente fala até no grupo da OAB, a gente teve essa ideia de conversando, que não é percebeu realmente como muito crítico isso, a partir do momento que a gente começa a compreender que até a própria natureza, que parece uma coisa, ela é fluida. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer com a natureza fluida do criptoativo. Vamos supor Bitcoin. Qual que é a funcionalidade do Bitcoin? Por que ele foi criado? Para ser meio de troca. Como é que ele de fato tem sido utilizado hoje? Investimento. E se eu fosse uma exchange em que eu adquiro esses bitcoins para ter o meu estoque, numa analogia, para revender para os meus clientes? Não poderia ficar no mercado dentro do meu core business e eu estou comercializando? Eu entender que poderia ser um bem, ainda aqui, bem de mercado, não é corpóreo, porque essa discussão no ICMS, né, em tese ultrapassada, então não poderia pensar que é uma mercadoria nesse caso em específico. A nossa discussão é tão embrionária que o STF está discutindo ainda se incide ISS ou ICMS em hardware ou software. Qual é a tributação digital? É tão embrionário porque
na verdade, tudo advém de software, hardware. Então, a nossa discussão ela ainda está muito no início, né? E eu acho que esse é um dos maiores problemas nossos também, principalmente na questão tributária, essa interpretação extensiva, que eu acho que também vai contra os princípios gerais de direito tributário, o que o órgão fazendário acaba fazendo, mas que acaba chegando, então, às discussões ao STF, o STF acaba legislando, né? Ele acaba conformando aquela situação a princípios gerais, a uma norma geral aberta, e nem sempre ela é tipificada para aquela situação específica. Eu vejo isso como um problema, até porque o Poder Judiciário ele não tem que legislar, ele teria que apenas julgar. Então, a ausência de legislação acaba fazendo com que aconteça isso, e isso reflete muito na insegurança jurídica e acaba engessando algo que já poderia estar desenvolvido há muito tempo. Então, a regulamentação, às vezes, ela engessa, mas a falta dela também pode ocasionar engessamento no desenvolvimento dela. Então, é um problema realmente complicado, falta discussão nisso e falta avançarmos muito nessa questão. E eu vou te falar que isso não é um problema, até acho que fruto da globalização não é um problema do lado do Brasil, né? De fato, eu acho que eu quis trazer esse exemplo para entender que a discussão é muito mais ampla, a gente tem muitas complexidades que têm que ser, de alguma forma, começadas a serem enfrentadas. Né? Então, nós temos a fluidez dos tokens, nós temos as dificuldades inerentes da nossa complexidade do nosso sistema jurídico, nós temos situações que são novas, por exemplo, mineração. É uma atividade que não existia até o Bitcoin. É uma atividade nova e que a gente tem que tentar pensar. Eu preciso de uma regulamentação nova em relação a isso, ou eu posso aplicar algo que já existe? E esse tipo de discussão está no mundo todo. Até que ponto eu preciso regulamentar, ou como regulamentar, ou quais são os pontos de acesso à regulamentação? Então, eu posso, eventualmente, tentar regulamentar por meio de provedores de internet, porque eu preciso de uma rede blockchain, de internet, outra rede, uma rede para ter blockchain, para ter a aplicabilidade da blockchain. Um dos possíveis acessores, provedores. Outros pontos de acesso, próprios intermediadores, esses exchanges seriam pontos de acesso eventuais de regulamentação. Outro ponto de acesso que tem que ser discutido, você fazer a regulamentação e colocar isso no próprio código. O código do sistema, a gente fala do RegTech, né? Então, para a tecnologia. O código, você coloca no próprio código, ou o lex criptográfico, ou seja, a lei está já codado. Então, ele tem uma regulamentação. Mas, de qualquer maneira, isso como se fazer isso a partir do momento que a gente tem um consenso em como se fazer isso. Que acho que é o grande problema, porque não é algo que está dentro do território de um estado apenas, né? Então, quando a gente fala de um Bitcoin, de uma blockchain do Bitcoin, nós estamos falando de uma blockchain que está no mundo todo e que tem implicações de transações no mundo todo. Como é que a gente... E aí já é outra esfera. Temos que começar a pensar em estándares mundiais. Isso é unânime, né? Eu tive a oportunidade de estar o ano passado na discussão, no fórum de discussões sobre blockchain da OCDE. Que a OCDE, querendo ou não, hoje é realmente um líder, né? Tem implementado as discussões no que se refere a problemas de economia digital e tributação, inclusive de direito tributário, ou em outras áreas, como lavagem de dinheiros, dentro do ambiente de nova tecnologia, tem um fórum só sobre isso, e foi assim, praticamente unânime. Nós precisamos sentar os principais países na mesa, porque não tem como a gente dar efetividade a qualquer tipo de política regulatória sem a cooperação de todos. Então, entrando já um pouco do que eu penso que nós temos que começar a pensar em mudanças de paradigma. É um mercado global, né? Não adianta. Eu acho que nós já estamos enfrentando esse problema no mercado interno, quando nós podemos falar, por exemplo, no e-commerce mesmo, né? Eu estou aqui em Brasília, eu posso comprar um produto de uma empresa sediada em São Paulo, onde o estoque dela está em Curitiba, e eu pedi para entregar na casa da minha mãe, lá no Rio Grande do Sul. Então, aí, onde é que vai incidir a tributação de uma operação como essa, né? Então, acho que hoje, por si só, já são problemas que nós temos enfrentados no mercado interno, mas como você bem colocou,
é um problema a nível global e, com certeza, se não houver essa cooperação entre os países, ela começa a ter aquela bitributação, aqueles problemas falhos, aquelas falhas de mercado, e aí começa a se criar um outro tipo de problema, e aí também, como a gente vem falando, acaba travando o desenvolvimento desse mercado, né? Nós já temos alguns casos, inclusive aquele artigo que nós estávamos comentando, aplica acordo internacional, não aplica acordo internacional, como é que funciona isso para, de fato, evitar, por exemplo, uma bitributação que é muito prejudicial e inibe, né, investidores, desenvolvimento do mercado, etc. E é algo que eu até de pensar um pouco sobre, né, a gente está discutindo até um pouco sobre esse assunto, porque eu acho que entra dentro desse grande problema que é justamente a gente começar a pensar que os estados unicamente que resolvem coisas dentro do seu território não existe mais. Realmente, a gente tem que começar a pensar por uma mudança de mentalidade e de tentar entender que os estados... Porque qual que é o interesse dos estados? É arrecadar. Cada um quer arrecadar o seu. Só que se cada um quiser arrecadar o seu e tentar de alguma forma puxar para o seu lado, o que vai acontecer do outro lado? Insegurança, como você disse, que a falta de regulamentação é um dos fatores que tem... que nesse mercado se entende como realmente que atrai o desenvolvimento dos projetos, porque é uma insegurança, é o custo disso, né? O custo de eu ter que pagar algo que eu não estou esperando, o custo de eu não saber se eu estou fazendo tá certo, se eu posso até ser preso eventualmente, eu não sei se é legal, não tenho essa clareza. E os advogados nesse ambiente é difícil, porque no fundo vocês têm que, de alguma forma, tentar aconselhar minimizando os riscos, porque eles não são inexistentes, né, hoje, Então tem esse ponto. Tem o ponto da regulamentação, tem o ponto da tributação, né? Que cada um vai querer puxar para o seu lado. Só que se cada um quiser puxar para o seu lado, no fundo ninguém vai conseguir puxar nada para o seu lado, porque é tudo digital. Precisa da cooperação, do trânsito de informações. Então eu acho que a principal mudança, ela é cultural. Eu acho que uma relação, e aí até relação entre os estados e relação do estado com os contribuintes, ir para uma relação de mais cooperação, em que você tem uma transparência de informações e que você realmente tem um diálogo. Eu acho que é um primeiro ponto que sem esse mudança do eixo realmente do modelo de relacionamento, eu acho que não tem jeito. Não tem jeito. Tem algumas coisas que estão sendo discutidas já há um tempo, né? Até mesmo tem se falado em cooperative compliance, tem trabalhos. Aqui no Brasil está começando a discutir um pouco isso. Tem alguns trabalhos de mestrado da FGV que estavam falando sobre isso. E dentro desse eixo de você pensar em regulamentação ou numa cooperação enhanced, né, relacionamento mais próximo, tem se pensado em utilizar a própria tecnologia blockchain como um instrumento para que se atinja essa cooperação e essa troca de informações de forma transparente, imutável, rápida, e até se pensado no segundo ponto, você pensar numa arrecadação automática de tributos por meio dessa tecnologia. Então, você tem todas as informações. Vamos supor, numa cadeia que a gente está falando do e-commerce. Então, dentro do caso que você deu seu exemplo, você vai lá e faz o pagamento para a empresa. Se a gente tivesse num mundo que tudo tivesse uma blockchain transparente, com todos os intermediários ali com as informações, emitiu a nota fiscal, essa nota fiscal, as informações estariam nessa blockchain, seria assim, do Brasil, né, do fisco brasileiro, e aqui fisco eu estou falando de União, estados e municípios. A nota fiscal foi emitida. A partir do momento que foi emitida, o sistema entendeu que a pessoa A para a pessoa B teria que ter essas identidades digitais para poder identificar que era eventualmente contribuinte do ICMS, ou seja, empresa para empresa, empresa consumidor, né? Business to business, to consumer. E a partir do momento que você identificasse que era para consumidor, automaticamente, quando tu fizesse o pagamento pelo cartão, a tua operadora iria reter parte do ICMS devido e automaticamente transferiria isso para o fisco estadual competente, porque identificaria onde, no caso, uma parte que ficaria no teu estado, da onde você está emitindo, né, da residência, uma parte do estabelecimento e o restante diferencial de FAO para o estado do consumidor, para onde tu está mandando. Então, tem se pensado que a gente tem falado de uma legislação 4.0, by design. Então,
tem esses tipos de discussões hoje na pauta. Eu acho que tudo isso vem dentro dessa ideia de mudança de paradigma, sabe? Eu acho que o maior desafio é esse. É pensar como trazer cooperação, negociações, algo que seja bom para todo mundo, porque vai precisar, e talvez pensar no instrumental tecnológico e nos desafios desse instrumental tecnológico, a implementação disso, para auxiliar e melhorar os custos de compliance mesmo. Eu acho que talvez é um caminho longo, difícil, mas que talvez tenha que começar a ser olhado, sabe? Eu imagino que esse caminho ele será, ou ao menos seria muito longo, porque com o que a gente está passando, a tendência é que haja uma aceleração muito grande, né, de todos esses procedimentos. É claro que tem muitas barreiras, uma, inclusive, que sempre que a gente começa a falar em mercado digital, tecnológico, transformação das relações e tudo se tornando realmente digital, sempre me vem à cabeça como que nós faríamos para democratizar isso, né? Como que isso chegaria nas camadas mais humildes, por exemplo. Porque, obviamente, que existem ainda no Brasil milhões de pessoas que não têm acesso a isso, né? Porque para que eu possa me utilizar desse instrumento, eu tenho que ter uma internet boa, eu tenho que ter um aparelho, seja um smartphone, seja um computador, que me permita fazer parte desse ambiente. Então, para que ele tenha uma aplicabilidade geral enquanto sociedade, de fato, eu acho que nós estamos longe, porque aí teria que haver uma revolução em termos de sociedade e teria que isso ter acesso a todo mundo. Porque hoje eu acredito, inclusive, que a internet ela já estaria ganhando status de bem essencial, né? Foi inclusive uma discussão muito interessante. Porque os decretos falaram, aquilo que for essencial não pode ser cortado agora na pandemia. Então, água, luz, não pode ser cortada. Mas se nós passarmos a analisar a fundo hoje como a internet influencia na vida de cada um, ela pode ser considerada um bem essencial, porque é através dela que hoje nós pedimos comida, é através dela que nós fazemos transações bancárias, fazemos pagamentos. Hoje praticamente, realmente reduziu-se muito a atividade bancária, mas não tanto. Aí você vê, por exemplo, filas que se formaram para a liberação do auxílio emergencial, por exemplo. Então, são pessoas que não têm acesso, não conseguem fazer aquilo de forma automática, somente se utilizando do ambiente virtual. Ainda necessita de uma intermediação de um agente, como, por exemplo, um banco ou um governo. Então, eu acho que essa democratização, que eu acho necessário para que, de fato, isso tenha uma aplicabilidade quanto sociedade, nós estamos longe. Mas eu creio que em termos de tecnologia, regulamentação vai avançar, porque é a tendência do mercado. Então, acho que essa é a barreira, talvez, principal que terá que ser rompida aí no decorrer do tempo. Mas para a gente poder avançar e poder abarcar aqui tudo o nosso tema, que nós pelo menos pensamos em falar, obviamente que precisaria aqui de muitas lives para a gente poder esgotar um pouco dessa discussão. Mas como é que nós poderíamos inserir em tudo que nós falamos, os chamados contratos inteligentes, ou smart contracts? Como é que a gente pode inserir isso dentro do contexto do que a gente conversou até agora? Tá. Quando a gente fala de smart contracts, nós estamos falando de aplicabilidade da blockchain, aquela camada. Então, eu, na verdade, tenho uma infraestrutura em blockchain em que eu posso utilizar essa infraestrutura para fazer aplicativos, os que a gente chama dos dApps, que a gente tem os apps dos celulares, que tem pela internet, e esses aplicativos. Então, você tem a possibilidade de codar, que fala no linguajar, ou seja, você fazer códigos esses que fazem funções dentro da rede blockchain, que funcionam no blockchain. Então, quando a gente fala de smart contracts, nós estamos falando de codificações, linguagem de programação, em que eu estabeleço, bem lógico, se isso acontecer, então a consequência vai ser aquela. Então, por exemplo, fiz um contrato. Nada mais é que um contrato. Um contrato mais simples, porque a gente não pode ter, como a linguagem de programação, não pode ter, então, talvez, não, tem que ser, aconteceu, é isso. Então, vamos supor, por exemplo, que eu vou mandar uma mercadoria para você, mas eu não conheço você, não sei se você não tem carteira bancária, não sei se você é uma boa pessoa, se você é de confiança. Primeira vez que estou relacionando com você. E você não me conhece, primeira vez que mercadoria ela tinha, ok? O ponto é, eu mando e a hora que você receber, você vai me pagar ou você vai me pagar confiando que eu vou te mandar?
Esse é um problema, um dilema que a gente teria nesse momento. Se nós tivéssemos a possibilidade de colocar isso em smart contract, um contrato inteligente, a gente colocaria o seguinte: eu colocaria um valor, um token, que equivaleria ao valor, você, na verdade, você que está comprando, então, você colocaria o valor que equivaleria à minha mercadoria lá numa carteira, e nós colocaríamos o seguinte, que esse valor está vinculado vamos supor, um dispositivo inteligente da mercadoria. Então, eu vou despachar a mercadoria para você, dispositivo inteligente, chegar, por exemplo, nos Correios, que poderia ser um intermediário, e falar, ó, chegou a mercadoria na cidade do professor Franco. Automaticamente, o dinheiro vem para minha conta. Então, isso se faz de forma automática, sem que tenha intervenção humana. Então, isso facilita a confiança, né? Os custos de desconfiança. Então, na verdade, tem um contrato inteligente que se auto-executa. Esse auto-executar é óbvio que eu preciso dos oráculos, que a gente chama, que são as pessoas falando, essa condição se implementou. Então, se implementou essa condição, a consequência vai ser a transferência de valores ou qualquer outra consequência que a gente coloca. Mas é mais ou menos isso. Eu ingresso no ambiente sabendo exatamente a regra do jogo. E o que você falou que é importante, sabendo que, tendo a garantia de que aquilo vai acontecer, né? Porque, em razão da transparência, eu sei que você tem condição de atender a sua obrigação e da mesma forma do outro lado, né? Acho que nós estamos perto da live cair já, nós estamos quase encerrando. Então, eu queria que, se você puder deixar aí as suas últimas considerações e o que você deixaria de dicas ou para quem quer ingressar nesse mercado jurídico. Eu que quero ingressar, trabalhar nesse mercado, de que ponto eu partiria, como é que eu poderia trabalhar dentro disso, como é que eu iniciaria meus estudos, como é que você vê o posicionamento desse mercado a nível de trabalho? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que eu queria deixar um ponto que é um desafio, vários desafios, como você disse. Tem um desafio da qualidade dessa tecnologia, do acesso à tecnologia, que é realmente um grande problema. Como dar acesso a todos, porque a gente tem... A tecnologia ela é um instrumento, ela pode ser para o bem ou para o mal. Espero que a gente utilize isso de uma forma positiva e que seja um caminho em que a gente possa inserir as pessoas em vários pontos que a gente conseguiu até hoje, né? E que requer aí uma questão de governança, que é outra questão filosófica, de como fazer isso, quem são os atores que vão implementar isso, enfim. Então, eu acho que são desafios que não é só o mercado jurídico. O mundo todo vai ter que olhar políticos, enfim, e pensar nisso. Quanto a ingressar do ponto de vista jurídico nesse mercado, eu acho que o primeiro ponto é começar a estudar mesmo, né? É começar do princípio, né? O que é o Bitcoin, o que é blockchain. Tem tantos documentários, tem tantos livros sobre o assunto, né? Muitos blogs, muita gente falando sobre, acho que entender a tecnologia e realmente fazer uma pesquisa no sentido de como o mundo, os principais players do mundo estão olhando para isso. Porque a tendência natural é que a gente ingresse no que as pessoas que estão mais avançadas e que já estão discutindo isso há mais tempo estão falando. Nem se a gente, de alguma forma, receber avançado. Então, olhe para a União Europeia, olhe para a OCDE, olhe para a China. A China realmente tem se destacado bastante. Eu acho que são Estados Unidos, na questão de mercado de capitais, que são, querendo ou não, né, ainda referência. Então, eu acho que comece estudando ali. O que põe, o que é tecnologia blockchain, o que tem de interessante no sentido do que a OCDE publicou sobre isso. É pesquisa. Eu acho que, no fundo, não tem muito o que fazer, porque é um mercado muito incipiente, né? Tem alguns livros aqui, eventualmente, se alguém quiser contato comigo, eu posso indicar algumas biografias iniciais para tá? Tem muita coisa, né? Então, alguns pontos, por exemplo, o que é blockchain... Vai cair. Então, vai cair. Mas, enfim, qualquer coisa me acesse nas redes e a gente vai conversando, eu vou dando dicas. Tá bom. Obrigado, professora Dayana. Foi uma alegria, uma honra estar aqui contigo. Foi uma discussão muito enriquecedora, um tema muito relevante.
Agradecer também ao professor Mauro, que alinhou e permitiu esse encontro, pelo Instituto Fórmula, né? Tem o braço, a Escola de Direitos e Negócios, um projeto novo. O Mauro é um profissional visionário, um cara que está aí à frente do mercado com projetos muito ousados, muito relevantes e que eu tenho certeza aí que moldarão aí o futuro de muitos estudantes e profissionais do direito e do negócio. Então, queria agradecer também a todos vocês que estiveram conosco. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.